Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gleitson. Esta é a sexta aula. Vamos dar continuidade ao nosso formulário. Vamos abrir aqui ele. Na aula passada a gente aprendeu a criar o objeto image, certo? E aprendemos a incluir uma imagem nele. Vamos novamente aqui executar para ver onde paramos. Vou escolher uma imagem, basta dar o duplo clique na que eu desejar. Observe que a imagem já é carregada na meu objeto image picture, certo? Meu picture box, no caso. Na realidade, no meu objeto image. Observe que o botão remover ainda não tem comando, e é o que vamos aprender hoje. E também vamos aprender a salvar essa imagem na planilha, certo? Se eu clicar nesse momento no botão cadastrar, deixa eu dar um exemplo aqui, Diego. Observe que a imagem ainda não está sendo salva, certo? Então é o que vamos aprender hoje. Bora programar? Então vamos lá, vamos fechar o formulário. Pressione Alt F11. Vamos dar um duplo clique aqui no FRM principal. Vamos dar um duplo clique aqui no botão remover. BTN underline remover no caso, certo? E na aula passada eu declarei uma variável foto1 do tipo string, certo? No começo do nosso projeto. Por quê? Porque nada mais é do que essa imagem vai estar armazenada na nossa planilha como texto, só que o usuário vai estar visualizando a imagem, certo? Na prática vocês vão entender melhor. Então o que é que eu vou fazer aqui no BTN remover? Quando eu clicar sobre ele, eu vou querer que ele remova, caso tenha alguma imagem nele, e carregue a imagem do sistema, certo? Só que eu vou querer carregar a imagem que vai estar, no caso, a imagem que vai estar pré-definida numa pasta que vai estar na minha máquina, certo? Então como é que eu faço isso? Vou digitar foto1 igual, abre parênteses, abre aspas duplas, C maiúsculo, 2 pontos, barra, teste, barra, sem imagem 1 ponto bmp, no caso minúsculo, e na linha de baixo vou digitar o objeto, certo? pct underline imagem 1 ponto picture aqui, pessoal, é o pct imagem 2, certo? O picture 1, o pct imagem 1 é o que vai estar oculto para o usuário, certo? Então ele vai ser igual a load picture, abre parênteses, foto 1, fecha parênteses. Então, pessoal, é o seguinte, na minha máquina, no meu disco C, eu tenho uma pasta chamada teste, que vai estar em minúsculo, e tem uma foto salva dentro dessa pasta chamada sem imagem 1 de tipo BMP, certo? Então na máquina de vocês, caso vocês não tenham essa pasta criada e essa imagem salva, vai dar um erro, certo? Então para executar isso, era necessário que vocês salvassem qualquer imagem e renomeassem ela como sem imagem 1 e formatassem ela como BMP e criassem uma pastazinha chamada teste e salvassem essa imagem dentro dessa pasta, certo? Então vamos aqui voltar aqui para o comando, vou pressionar F5 e bora executar o código. Vou novamente incluir. Vou escolher uma imagem qualquer e vou clicar em remover. Observe que a imagem automaticamente é removida, certo? Não só a imagem. Visualmente eu estou vendo que a imagem foi removida. E também sei que minha foto, no caso, foto 1, recebeu o caminho que eu defini para ela, certo? Que defini ser 2 pontos, teste sem imagem 1.bmp. Ou seja, quando eu cadastrar ela aqui, ele não vai cadastrar sem imagem. O caminho vazio, vai cadastrar o caminho que eu vou pré-definir, certo? Por quê? Porque nunca eu vou querer ver sem imagem o meu formulário, certo? Como eu disse, na prática vocês vão entender melhor. Então eu vou fechar o formulário e vamos programar o botão cadastrar. Novamente,
pressione Alt F11. Vamos dar novamente um duplo clique sobre o FRM principal. Vamos dar um duplo clique sobre o botão cadastrar. E vamos fazer agora uma verificação, pessoal. Por quê? Vai ter duas situações. Em algum momento eu posso ter uma foto na minha imagem Pictory e em outro momento pode ser que eu não tenha, certo? Então, como é que o programa vai saber? Ele vai saber através da estrutura de repetição que eu vou fazer agora, que vai ser o bloco if. Vamos lá. If foto 1, que é a nossa variável. Se for diferente, na programação em VBA, o diferente a gente se expressa com o símbolo do maior e menor, certo, pessoal? No caso, for vazio, que é essa aspas duplas duas vezes. O que eu estou dizendo? If, que quer dizer se foto 1, que é o caminho da imagem, né, nossa variável, for diferente de vazio, então, o tem quer dizer então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que me ative Excel ponto offset, no caso vai deslocar 0 linhas, né? 6 colunas. Observe que a última era 5, né? Observe na linha acima era 5, agora vai ser a sexta. Fecha parênteses. Igual a foto 1. Ou seja, se a minha foto 1 não for vazia, então nesse caminho aqui, na coluna 6, vai salvar a foto que eu peguei do sistema, certo? A foto que eu escolhi. Caso eu não tenha escolhido nenhuma foto, ele vai fazer o que? Else, né? Se não, else quer dizer se não, o que ele vai fazer? Eu vou definir que a minha foto 1 vai ser igual a novamente ao caminho do drive, certo, pessoal? C maiúsculo, barra, antes da barra os dois pontos, né? Para teste, barra novamente, sem imagem 1.bmp, aspas duplas e fecho o parênteses, certo? No caso aqui eu vou ter que copiar o parênteses aqui, pessoal. Pronto. Tá feito? Ainda não. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se meu caminho for vazio, se for caminho for vazio, minha foto vai receber esse caminho que eu predefini agora, certo? Porém, ainda não vai estar aparecendo no formulário. Então, vou dizer que o meu objeto mi.pctimagem2.pictory vai ser igual a load pictory, abre parênteses, foto 1, fecha parênteses. Ou seja, tanto já defini que a minha foto 1 já tem um caminho, como a minha imagem para o usuário vai visualizar esse caminho, certo? No caso, a imagem. Agora, para salvar a imagem na planilha, vou copiar o comando acima, certo? Ctrl C, Ctrl V e end if. Fim do bloco if, certo? Bora testar? Pressione F5. Vamos primeiro selecionar uma imagem, certo? Vou fazer as duas situações. Por exemplo, o nome Silvânia. Vou incluir uma imagem qualquer. Vou escolher essa imagem aqui, dar um duplo clique sobre ela. Vou clicar em cadastrar. Vamos ver se ficou a imagem. Observe que o meu ID 12, Silvânia, a data de hoje, a data extraída, né, dia, mês e ano, e foi salva na minha coluna G o caminho da imagem, certo? Como eu havia dito para vocês, por isso que eu defini nossa foto 1 do tipo string, porque sempre vai armazenar um texto nela, certo? Só que o usuário vai estar visualizando uma imagem no objeto, certo, pessoal? Agora,
Observe que ainda não fizemos a limpeza dela, né? Vamos fazer isso daqui a pouco. Só que agora, observe que eu vou fazer um novo exemplo. Por exemplo, Jefferson. Vou inserir a data atual, né? Dar um duplo cliquezinho aqui na caixinha. E vou clicar em remover, certo? Vou clicar em cadastrar. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, perceba que foi me carregado justamente a imagem que eu predefini no sistema, certo? Terceira situação. Vou fechar o formulário e vou abrir novamente. Suponhamos que eu cadastro uma pessoa, por exemplo, Cecília, e não inclua nenhuma imagem. O que vai acontecer? Vejamos. Vou clicar novamente no cadastrar. Observe que novamente o sistema já me cadastrou como sem imagem, certo? Só que quando eu for visualizar, estiver pesquisando e for visualizar, vai me aparecer essa imagenzinha que está aqui no programa, certo? Porque se eu não fizesse isso, deixasse, por exemplo, ela aqui vazia, quando eu clicasse nela, quando estivesse fazendo a pesquisa, aqui no objeto ia aparecer nada, certo? Então por isso que eu vou novamente aqui colar, por isso que eu fiz a condição. Tanto eu removendo como eu cadastrando, se ele observar que não tem imagem definida, ele vai cadastrar a imagem do sistema que está salva na nossa pasta C, no nosso drive C, perdão, pasta teste, com o nome sem imagem 1.bmp, certo? Lembre-se que o nosso objeto aqui, ele está incluindo tanto BMP como JPEG como GIF. Então não necessariamente precisaria ser BMP. No meu caso, eu botei BMP porque minha imagem já está salva como BMP, certo? Observe que na linha 13 eu tenho c2.teste06.jpg, certo? Então o sistema interpreta tanto JPEG como BMP. Então acredito eu que concluímos a aula de hoje. Na próxima aula vamos aprender mais alguns truques novos, certo, pessoal? Então era isso. Gostou? Compartilhe, comente, curta, nos ajudem e bora se ajudar. Falou!